poderia ser facilmente considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Mas imagina que você não sabe como se organizar para isso. Imagina que desastre seria. Por isso, o nosso bate-papo de hoje é com a Gabi da MIT, que entende de tudo relacionado a viagens e turismo. Ela vai contar suas experiências, deixar algumas dicas boas e ainda por cima vai falar do seu lado turista. Porque afinal, aqui é sobre tudo e nunca sobre nada. Pegue um café, chá ou água e venha comigo e entrosa. E hoje a gente tem para o nosso bate-papo a Gabi, a nossa convidada viajante e expert em turismo. Seja bem-vinda, Montrosa. Obrigada, Dai. Obrigada pelo convite. Uma boa tarde para quem está ouvindo, boa noite para quem vai ouvir depois e bom dia também. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Nada, eu que te agradeço. E ó, a gente já vai começar aqui falando do que todo mundo gosta. Mas eu quero muito saber de você, Gabi. De onde que surgiu aí essa paixão pelo turismo? Conta pra gente aí um pouco sobre você. Então, é complicado até contar um pouquinho essa história, porque isso começou bem lá na época mesmo de fazer vestibular. Eu meio que não sabia o que eu queria. Fui fazer aquele acompanhamento com um psicólogo, né, para saber. Enfim, e aí, no final desse acompanhamento, eu fiquei na dúvida entre turismo, comunicação e educação física. Ou seja, nada a ver um com o outro. E tinha um ladinho meu que queria muito relações internacionais. E aí meu irmão falou assim, olha, relações internacionais é política pura, economia. Aí eu falei, não, tô fora. Aí prestei vestibular, passei pro turismo e me descobri. Fui muito feliz, assim, na minha escolha. E aí, hoje em dia, a minha briga com as pessoas, né, que perguntam assim, você faz turismo pra quê? Pra sair viajando? Não, não é bem isso, né? Tem muito mais além. Sim, eu imagino, com certeza. Bem, Gabi, a gente sabe que você entende muito de turismo, viagens e tudo relacionado a esse assunto. E eu acredito que antes da pandemia você fazia algumas viagens. Conta aí a sua experiência. Antes dessa loucura toda começar, que foi 2020, eu viajei acho que até bastante, assim, a gente desde pequena tenho casa, assim, fora aqui do Rio, né, que a gente chama de casa de veraneio, então eu viajava muito com a família no final do ano, a gente ia na época do Natal e só voltava lá pro meu aniversário, em fevereiro agora, e era sempre, assim, a viagem certa de todos os anos. Depois disso, assim, mais velha, eu lembro bem da época que a minha família se mudou, uma parte dela foi morar em Salvador, então meio que também se tornou uma viagem quase que certa todos os anos, ou a família vinha para cá, ou a gente ia para lá. E já na adolescência começaram as viagens com os colegas, aí, um feriado, vamos para casa de alguém, ou então, vamos viajar nas férias. Assim, a gente começou a organizar. E eu sempre meio que tomava frente, talvez já tivesse aí esse meu lado turismóloga falando e eu nem sabia, mas eu sempre tomava frente de organizar, procurar, ver como é que a gente podia fazer, quem ia de carro, quem ia de ônibus, quem ia ser o pai responsável. Enfim, a gente meio que organizava. E recente, assim, mais velha, já adulta, eu tive a chance de viajar para fora apenas uma vez, fui para Disney, que era um sonho assim na minha vida. Cheguei lá chorando muito, chorei muito quando vi o Mickey. Mas foi uma experiência muito incrível, mas eu não organizei. Eu fui até com uma agência na época. E aí eu a gente não participou muito dessa organização, mas a gente aproveitou bastante. Foram 12 dias de viagem e foram essas, assim, as minhas experiências. Já fui para São Paulo, para algumas cidades aqui do interior do Rio, do interior de São Paulo, interior de Minas também, algumas cidadezinhas pequenas do Espírito Santo, e é isso. Muita coisa. Até que foram bastante experiências, assim. Fora, assim, as viagens que a gente considera viagem, né? O bate-volta, o famoso bate-volta. Você ir até o local, ficar um dia, passar o dia e voltar, né? Então, assim, muita cidadezinha próxima aqui do Rio, como Teresópolis, Petrópolis,
Outras também, Friburgo, né? A região serrana, grande maioria dá para ir e voltar até no mesmo dia. Sim, uma viagem também, não deixei de ser. Se a gente considerar que eu comecei a minha carreira na UF, que eu tinha que ir para Niterói todo dia, já era uma viagem. Sim, já estava acostumada já, desde a Já. graduação. A gente que vive no Rio de Janeiro, a gente entende sobre esse meio de transporte aí, que faz a gente dar uma viagem pela cidade. Você mora, né, um pouquinho mais para longe, assim. Eu vi uma vez você falando isso, que você pegava trem e tudo mais, e Sim, sempre. Também é uma viagem, a gente não considera, mas é uma viagem. sim, com certeza. Bem, Gabi, quem veio a esse episódio quer com certeza, além de te conhecer, pegar umas diquinhas bem preciosas sobre viagem. Bem, você já esteve no nosso primeiro episódio aqui desse ano, recapitulando aqui para os nossos ouvintes, em que a Mariana contou sobre a sua viagem sozinha a Paris. Muito interessante, inclusive, se você ainda não escutou, corre lá. Mas primeiro termina esse episódio aqui, hein? E vai lá escutar a história da Mari, as dicas da Gabi. Mas acho que depois daquele episódio, muita gente também pensou em fazer a mesma coisa, né? Confesso que eu também fiquei aflorada pra viajar sozinha. Mas a gente sabe que, assim, a mulher, ela não costuma ter muita paz na nossa sociedade, né? Então fala pra gente aí algumas dicas, assim, preciosas e até além daquele episódio mesmo, que você queira deixar aqui pra poder viajar sozinha sem nenhum Eu acho perrengue. que o primordial pra gente, mulher, conseguir viajar sozinha. E assim, não passar perrengue é muito difícil, né? Acho que não tem uma pessoa que não tenha um perrengue para contar de alguma viagem, seja mulher ou homem. Mas eu acho que o primeiro ponto é que quando você vai viajar, vou viajar sozinha, tomei essa decisão. Deixar todas as pessoas que são próximas a você cientes dessa sua viagem. Mas eu não quero contar. Tudo bem, você não quer contar que você vai viajar, mas, poxa, deixa pelo menos, sim, seus parentes e sua amiga, a sua melhor amiga, né, seu melhor amigo mais próximo, sabendo para onde você vai, pelo menos qual hotel, ou aonde você vai ficar e que cidade você vai. Pronto, você não precisa dizer mais nada além disso. Porque às vezes as pessoas não têm essa noção de, a Gabi disse que vai viajar para Salvador. E do nada ela mudou e foi para Ilhéus. E aí acontece alguma coisa em Ilhéus. Mas você não falou que você ia para Ilhéus, você falou que você ia para Salvador. Então as pessoas não vão se preocupar em querer saber se aconteceu algo com você ou não. Então é sempre importante você deixar as pessoas que ficaram aqui cientes para onde você está indo. Acho muito legal a ideia de você, quando tá indo sozinha, procurar talvez ficar num hotel ou num hostel, uma pousada, enfim, num meio de hospedagem que tenha uma boa avaliação e seja bem visto, mesmo que ele seja um pouquinho mais caro, porque isso te dá uma certa segurança. Você também procurar um lugar que seja bem movimentado em todos os horários do dia, não só de manhã, principalmente à noite, que você às vezes pode acabar fazendo uma amizade no lugar que você está indo e estenda o seu passeio. E aí, não, vamos ficar até mais tarde. Então, você pensar também no lugar que seja mais movimentado durante a noite para você chegar com uma certa tranquilidade no seu hotel, na pousada, na casa. Uma coisa que eu acho que é meio complicado para quem está viajando sozinho, seja mulher, mas acho que principalmente, talvez um Airbnb. Não sei se é uma boa opção. Conheço algumas pessoas que gostam muito, mas eu tenho as minhas ressalvas e os meus medos, assim, particulares. Porque você deixar, aluguei com uma outra mulher, ok, mas você não sabe quem é aquela pessoa. Um hotel, um hostel, uma pousada, ela tem um nome a zelar. Então, se acontecer alguma coisa muito ruim com você, ele meio que vai ter que resolver de alguma forma. Agora, quando você está no Airbnb, é você direto com a pessoa que está alugando para você. Então, você não sabe para quem ela passou a informação de que vai ter uma pessoa lá sozinha durante 5 dias, entendeu? Então, acho que isso também é importante a gente levar em consideração. Bom, não deixar de ir com um mínimo de roteiro pronto, né? Fazer alguma coisa assim, mesmo que seja um rascunho, para que você possa aproveitar muito bem a sua viagem.
principalmente porque você tá indo sozinha. Quando você tá indo com alguém, meio que juntos vocês decidem, a gente vai fazer isso, isso, isso. E se não der, tudo bem. Mas quando você tá sozinha, se você não consegue fazer aquilo que você optou por fazer, acho que ainda gera uma frustraçãozinha básica, assim. E aí, Gabi, você já viajou sozinha? Sozinha, não. Eu ainda não tive a experiência de ir e ficar no local sem ninguém. Às vezes que fui para São Paulo, fui sozinha e voltei sozinha, mas fiquei na casa de uma amiga minha. Quando eu vou para Saquarema também, sempre fico na casa da minha família, em Salvador também, mas assim, a experiência da ida e da volta sozinha eu já tive várias vezes e é sensacional já, porque tem altas histórias. Eu já tive a oportunidade de ficar sozinha na casa dessas pessoas, né? Tanto em São Paulo quanto em Saquarema, mas como eu já conhecia a cidade, não toda, Saquarema sim, mas São Paulo não, mas como eu já conhecia onde eu estava, então eu não tinha muito esse receio, medo do que estava acontecendo. Sim. O que você falou, que eu achei bem interessante, em questão de localização, eu acho perfeito, assim. Recentemente, eu tirei uns dias, né, e fui pra Petrópolis, assim, não fui sozinha, mas eu fiquei exatamente no hotel que você virava a rua, assim, você dava, tipo, uns 2 minutos caminhando e você estava no centro de Petrópolis. Então, assim, era perfeito, porque o iFood, quando você pedia comida, era mais barato. E tinha muita opção por causa disso. Questão de ter farmácia, você tinha diversas lojas de comércio. Então, acho que, assim, é uma dica de ouro. E, às vezes, a gente pensa que não, é caro. Mas, às vezes, sempre surge algumas promoções, assim, né, quando você vai olhando com muita antecedência, que eu acho que é bem interessante tentar. Mas quando a gente pensa em viajar, a gente também reflete muito sobre planejamento, que foi até que você já comentou, né? E tanto de arrumação desde mala quanto de itinerário, né? E eu queria saber, assim, de você, até que ponto essa questão de organização e organizar tanto mala quanto lugares que eu quero conhecer, até que ponto isso é importante? Voltando só um pouquinho que você falou sobre localização, e aí a gente entra até num outro ponto em relação que vai se encaixar para falar sobre essa organização da viagem em si, montar um itinerário, a arrumação da mala. Quando você decide que você vai viajar, você pensa, eu quero ir para o Rio. Aí, beleza. Poxa, mas eu quero ficar perto da praia, eu quero ficar num lugar que tenha bastante comércio e tudo mais. Você vai pagar um pouco mais caro por isso, mas a questão do custo-benefício. Você vai pagar mais caro para estar num lugar próximo à praia, você não vai pagar para ir até a praia. Você vai estar num lugar onde tem transporte, você não vai gastar com Uber, com outras coisas, né, com táxi, enfim, com coisas que são relativamente mais caras, apesar do transporte no Rio ser bem caro. Você tem opção de ônibus, você tem o metrô, é mais fácil para você se locomover. Quando você fica, poxa, eu encontrei um hotel que é muito mais barato na Zona Norte. Assim, dando o exemplo do Rio ainda. Mas você não está perto da praia. Você pode até estar próxima ao centro da cidade para visitar museu e tudo mais, fazer uns passeios pelo centro, mas você ainda vai gastar. Você não vai ter metrô em todos os bairros assim da Zona Norte. Então, o que pesa mais na hora de você se organizar? E aí a gente entra nesse ponto. O quanto vale a pena você se programar para você fazer uma viagem? Aí muita gente me pergunta assim, mas com quanto tempo antes? Quando que eu começo a escolher a minha viagem? Bom, aí tem umas outras perguntas que você tem que fazer. Eu vou tirar férias em julho. Aí uma família, vamos tirar férias os pais e os filhos todos. Ok. Então a gente tem que pensar já lá em janeiro, que em julho a gente está tirando férias e se organizando desde então. Pensar qual o lugar que vocês querem ir, pensar qual hotel que vocês querem ficar, que tipo de viagem vocês vão fazer, se vocês vão de ônibus, se vocês vão de avião, se vão de carro. Isso tudo você vai resolvendo ao longo do tempo. Então, quanto mais cedo, melhor. Óbvio que, poxa, surgiu a oportunidade de viajar daqui a um mês. É muito em cima? Mas é uma viagem longa? Não, uma viagem de 5 dias.
Então dá também para você se organizar. E aí é que entra a questão de você tirar, sei lá, um diazinho que seja, para você pensar, poxa, eu vou chegar lá no domingo de manhã. O que tem aberto no domingo de manhã já para eu conhecer? Entendeu? Ah, na segunda os museus não abrem. Então, poxa, realmente eu tenho que ir no domingo porque o museu não abre na segunda. Ou então, eu vou ter 10 dias, então eu posso ir um dia em cada lugar. Você tem que pensar no que você tem de tempo e quais são as suas prioridades. E aí, a partir desse pensamento, montar o seu roteiro, né? Acho que é o que vale mais a pena. E quanto à mala, eu fiz um post muito legal sobre mala uma vez, que eu até tenho que fazer mais, porque é um assunto que acho que rende, sei lá, uma vida. Porque é muito difícil a gente montar mala. Não adianta. Nem a pessoa que, sei lá, é profissional, aquela pessoa, o personal organizer, né, que faz armário, que organiza tudo. Nem essa pessoa consegue montar uma mala que ela fica assim, não, levei tudo que eu preciso, ou então quando ela chega no destino, ela fala assim, tá, eu trouxe coisa demais. Então é muito difícil, mas eu acho que o principal momento, assim, da hora de montar a mala é o que é o básico que eu preciso para sobreviver naqueles dias todos da viagem e o que é pesado que eu não vou botar na mala. Porque hoje, para quem viaja de avião, principalmente, você paga para despachar a sua mala. Então, muita gente hoje, obviamente, vai escolher pela passagem mais barata, mas não se atenta que é uma passagem que não dá direito ao despacho. Então, a mala é uma mala de mão, que vai com você, que pode ter no máximo até 10 quilos, na maioria das companhias aéreas. Tem uma medida específica também, você não pode passar daquilo, e te dá o direito a uma mochila, uma bolsa, um item pessoal que eles chamam. E aí, muita gente fica nessa dúvida do que eu vou levar, o que eu não vou levar. Então, assim, eu sempre, recentemente até ajudei uma amiga minha montando a mala dela, ela tá viajando essa semana. Ela ia passar 7 dias em Bonito. E aí, ela, o que eu levo, o que eu não levo? Aí eu falei, olha, amiga, melhor dica que eu posso te dar é calça jeans, casaco, o tênis mais pesado que você vai usar lá para passear, porque ainda tem isso. Bonito é um lugar de ecoturismo. Então, ela com certeza ia fazer muita trilha, essas coisas. Então, você pensa no que é pesado, você coloca no seu corpo para embarcar com você. Mas o que é leve, você põe na mala. Aí ela, mas e se eu quiser levar câmera? Se eu for levar. Aí eu falei, o que é de valor, item pessoal, vai na mochila com você. Aí perguntei, você vai levar laptop? Não, não vou levar laptop. Então, ótimo, já é uma coisa que economiza um espaço dentro da mochila, que é até bom para quando você vai trazer as lembrancinhas, que todo mundo sempre traz uma lembrancinha. Então, para você não estragar a lembrancinha que você vai dar de presente para a pessoa, você não vai botar na sua mala. Porque ainda tem isso, você chegou lá, é mala de mão. A companhia encrencou com você, ela vai querer despachar a sua mala. Então, para você não correr esse risco, tudo que é de valor e importante, tenta sempre levar na mochila, como bijuteria, câmera, celular, laptop, tablet, os carregadores. Sempre bom você levar pelo menos uma blusa, algo assim único, para que se você chegar no lugar, você precisar trocar de roupa, você tem uma roupa para trocar, se a sua mala foi extraviada. E deixar para a mala o que pode te fazer falta, pelo menos durante um dia. Entendeu? Como camisola, as camisetas e blusas que você for levar. Eu sempre dou a dica de você enrolar o perfume numa roupa e colocar na sua mala. Chinelo. Eu nunca recomendo ninguém levar shampoo e condicionador na mala, porque corre risco de abrir e entornar tudo. Chegou no lugar, geralmente shampoo, condicionador, desodorante, essas coisas têm um preço relativamente tabelado. Então, se você colocar isso lá na sua organização financeira da viagem, talvez é um custo que não vai doer tanto no seu bolso. E se a sua mala não vai correr o risco de ser um estrago ainda maior você chegar no destino com a sua mala toda suja de shampoo e condicionador. Então, acho que é mais ou menos isso, assim, na hora da organização, pensar
no que pode ser compensador, né? Em termos até mesmo de gasto financeiro. O que vai me dar menos dor de cabeça? Essas coisas a gente que tem que levar em consideração na hora de organizar a viagem e montar a sua mala. Gabi, aqui pra gente já encaminhar pra encerrar, eu queria te fazer umas duas perguntinhas, assim, que eu acho que são muito essenciais. Que a primeira delas é, por exemplo, a gente tá num momento muito complicado, muito delicado, e algumas pessoas estão começando a ter diversos problemas de saúde por não estarem mais aguentando ficar em casa, porque precisam se distrair. Então, conta aí pra gente, assim, no caso dessas pessoas, o que poderia ser feito, por exemplo, aqui pra gente do Rio de Janeiro, pra poder dar uma fugidinha desse clima e ao mesmo tempo respeitar, né, a questão do isolamento. E também conta pra gente o que a Gabi quer fazer depois que acabar essa pandemia, quais lugares que ela quer conhecer. Tá, difícil, hein? Mas vamos lá. Eu recentemente, inclusive, fiz um post sobre isso lá no meu perfil. Depois, até no final, posso deixar aí pra galera seguir mais uma vez. Sobre os museus do Rio, né? A gente tem alguns museus que estão abertos, funcionando em horário super reduzido, mas é um lugar que você consegue ir e quem for e disser para mim, você mentiu, pode vir falar comigo, porque eu não estou mentindo. É um lugar que está completamente vazio. Então, não existe essa opção de mas será que tá cheio? Vai aglomerar? Como é que vai ser? Não tem como. Primeiro de tudo que o carioca como um todo não tem o costume de ir a museus. Então já eram os lugares que não ficavam cheios. Só mesmo nesses casos, como eu te falei, de chuva. Não tem o que fazer, a gente vai para shopping e museu. Mas, fora isso, os museus do Rio que estão abertos, como CCBB, Museu da Manhã, Museu de Arte do Rio, se eu não me engano, o Centro Cultural da Marinha também está aberto. A visita à Ilha Fiscal também está aberta. Então, assim, são passeios que são super tranquilos de fazer, não estão cheios, e é um valor que, assim, não é nada muito caro e absurdo como os grandes pontos turísticos do Rio que a gente já ouviu falar, como Bondinho e Cristo. Mas também não é. Tem alguns dias que são de graça, sim. Então, quem quiser pesquisar também dá para pesquisar, porque de cabeça eu realmente não sei. Mas tem os dias que também são valores promocionais. Morador do Rio. Eu vou dar o exemplo do Museu de Arte do Rio, que foi o que eu fui no meu aniversário. É R$ 10 para todo morador do Rio, estudante é a meia, né? E R$ 20 a inteira. Ele tá com uma exposição muito legal sobre a Casa Carioca e a evolução das moradias no Rio. E é muito legal, muito divertido. E, gente, tinha eu, a minha amiga e um casal. Ou seja, e os monitores do museu. Então, não tem ninguém. Não tem ninguém. É muito vazio, muito tranquilo de ir. Então, acredito que os outros museus também estejam na mesma pegada de estarem vazios. Para quem, eu ainda tenho muito medo, muito receio de sair. É engraçado também falar disso, porque eu estava até montando uma postagem sobre isso, que são os tours virtuais, que estão ganhando cada vez mais espaço. Então, também dá para você passear. O CCBB, se eu não me engano, é o do Rio que está aberto virtualmente para você visitar. Eu acho que é só ele. Os outros eu dei uma pesquisada, não tinha nada. Para quem quiser, quero ir mais longe, já conheci todos os museus do Rio de Janeiro. Temos aí Petrópolis, com a opção de, Casa de Santos Dumont, Museu Imperial, como é que é o nome? O que é todo de vidro, que agora é Palácio de Cristal. Em Niterói a gente tem o MAC, que também está aberta a visitação. Então, assim, opção é o que não falta pra gente aqui, pelo menos no Rio, conhecer, poder se distrair um pouco, sair um pouco de casa de forma responsável e também conhecer, trazer um pouco de cultura, lazer para você mesmo, porque assim, mas eu não gosto de museu, eu não tenho o que fazer. Poxa, eu vou ver quadro, vou ver estátua. Não,
vai muito além disso. Então, é legal, eu incentivo bastante isso. Eu tenho tentado fazer mais vezes, mas realmente, assim, no dia a dia mesmo é um pouco mais complicado, então às vezes fica mais difícil, mas eu tenho me desafiado a fazer. Tenho desafiado quem me segue aí e quem ir me marcar pra gente poder trocar, porque é isso, é uma troca. Não adianta também eu incentivar a pessoa aí e não me dar um retorno do tipo, poxa, Gabi, olha, eu fui, tava realmente vazio, era ótimo. Assim, o que tá acontecendo muito também é que a pessoa consegue fazer uma visita guiada quase que particular, porque se tiver alguém disponível para te acompanhar, vai te acompanhar. Então é muito legal. E respondendo a sua segunda pergunta do que eu quero fazer quando isso tudo acabar, nossa, eu queria passar um ano viajando, mas é muito difícil. Eu tenho 2 viagens para esse ano. Eu tava até aqui bolando quando eu vou viajar. Uma com certeza vai ter que acontecer em agosto, porque é a data limite assim que eu tenho para ir. Mas quando isso tudo acabar, nossa, eu queria muito poder viajar sem máscara. Eu acho que é assim a primeira coisa que eu quero fazer. Poder sentir o cheiro do avião, sentir o cheiro do ônibus, andar pela praia e sentir o cheiro da maresia, sabe? É muito diferente. Você andar com a máscara é um pouco chato, mas é necessário. Mas você ter todas as suas sensações na hora que você está fazendo a visita, né, que você está conhecendo um novo lugar, é muito bom. Não só o olhar, não só o ouvir, né, mas você sentir o cheiro, você ir a um restaurante onde você tá famoso, enfim, ou não tão famoso, um restaurante local, e você poder comer com prazer de não ter que comer rápido. Porque tem que botar máscara de novo. Acho que é isso, assim. Acho que é o que eu espero que eu consiga fazer quando isso tudo voltar ao normal. Que eu sinto informar, mas eu acho que o turismo só volta a acontecer bem como estava acontecendo lá para 2024. Sendo muito pessimista, 2025. Sim. Gabi, qual é o seu user aí pra quem quiser te achar no Instagram, pegar as suas dicas e quem sabe até fazer uma consultoria com você? O meu perfil é o gabidamite.turismo. O Gabi é com o I. E Damit é igual ao meu sobrenome, D-A-M-I-T mudo. E assim, quem quiser, manda uma mensagem. Eu recentemente fiz um post até para quem tá chegando sobre o que as pessoas querem ver, porque as dicas estão lá. Mas eu tenho a proposta de não somente ser uma blogueirinha de viagem. Acho que é muito importante, é muito legal, até indico muita gente que faz isso, que tem essa pegada, mas eu tenho mais a ideia de trazer informações do que está funcionando, do que não está funcionando, de onde a pessoa pode ir com uma certa segurança, principalmente agora, nesse momento, e também para quem me procura para fazer uma viagem, montar uma viagem, eu também estou disponível. Só lembrando que eu não vendo nada. Eu monto com a pessoa e juntas a gente faz a compra do que ela decidir, do que ela optar, seja a empresa que ela quiser. Perfeito. Gabi, quero muito te agradecer pela sua participação. Foi, acho que, muito enriquecedor para você, para mim e para quem tá ouvindo, tenho certeza. Nossa, daí eu que te agradeço muito por essa oportunidade, por abrir esse espaço, de verdade, assim, é até bom para mim falar, porque é exatamente isso, a gente tá tanto tempo só dentro de casa, que as pessoas da minha casa já não aguentam mais me ouvir falar, né, e aí quando a gente fala para mais gente, para uma galera que nem conhece a gente, tá realmente só ouvindo a nossa voz, é muito diferente, então, assim, te agradeço muito por essa experiência, e que ajude também muita gente aí a fazer as viagens com responsabilidade, consciência. E quem quiser alguma ajuda, pode me procurar. É isso, gente. Muito obrigada, Gabi. Pessoal, vejo vocês nas próximas.